meu nome é Sizue e eu sou professora da Rede Municipal de Londrina. Trabalho no CEMEI Valéria Veronese e no momento eu trabalho na biblioteca da minha instituição. O nosso trabalho ele consiste em mediar a leitura de uma forma muito gostosa, muito divertida, utilizando vários recursos, mas focando principalmente na literatura infantil. Olá, meu nome é Valdir, eu sou professor também do CEMEI Valéria Veronese. Sou especialista, assim como a Sizue, em literatura infantil e contação de histórias. E trabalhei também por 2 anos como mediador de leitura no projeto Palavras Andantes. Então a gente tem um pouco de vivência com relação ao contato com a literatura e entendendo-a como linguagem artística. Então nós vamos aqui, nesse momento, dividir com vocês um pouco desse conhecimento, quais os critérios na escolha dos livros para trabalhar com as crianças, o tipo de público, se a faixa etária, se ela influencia ou não. Então vai ser um bate-papo bem gostoso para a gente compartilhar com vocês esses momentos. É importante deixar claro que cada profissional, né, cada professor, cada contador elege os seus critérios. Embora a gente vai considerar alguns aqui como seriam aqueles mais gerais, né? Uma das coisas que a gente pode elencar no primeiro momento seria colocarmos a questão do gosto pela história. Então, quando nós vamos fazer uma seleção, escolher um livro, é imprescindível que a gente opte por uma história que a gente conheça e que a gente tenha uma relação afetiva com ela, para que o nosso ouvinte, o nosso aluno, também perceba que há uma relação de afeto com esse texto, né, que ele se sinta acolhido nesse momento também, porque isso valoriza o vínculo do professor com o aluno e o vínculo do aluno com a leitura. Nessa caminhada nós aprendemos com nossos mentores, mediante pesquisa, muito estudo mesmo, constante, que é um estudo que não para de acontecer. Nós estamos sempre em busca de mais. Mas nós aprendemos muito que mais importante do que performance, do que um grande espetáculo, é o repertório. Então, um bom mediador da leitura, um bom contador de histórias, o professor regente que está em sala de aula, que pode de uma forma muito tranquila fazer essa mediação, mesmo sem ser um especialista, ele não precisa se preocupar com quantidade, com poluição visual, mas ele tem que se atentar à qualidade do material que ele vai fazer uso para essa mediação. E é como o Valdir disse, a gente tem que gostar primeiro, para você transferir esse gosto para o seu público, você tem que se apaixonar primeiro. Então é um trabalho assim, muito minucioso, que pede muita pesquisa, principalmente nas linguagens que o livro apresenta, que a narrativa ela não é apenas textual, ela tem a narrativa visual. Então nós temos já como ponto de partida um critério, né, Valdir? Isso. Da escolha das imagens. Isso. Porque nós vamos pensar. O próprio livro, ele tem a linguagem que a gente fala do texto escrito, mas nós temos também esse ilustrador. E esse ilustrador nós consideraremos também como um autor, porque ele é o autor do texto visual, no caso. Então, quando nós vamos optar pela escolha de um livro, a gente também observa essas ilustrações, se elas possuem qualidade, se elas dialogam então com esse texto escrito, se não é uma ilustração que a gente pode considerar como redundante. Como que seria isso? Eu tenho, por exemplo, no texto escrito citado que eu tenho uma maçã vermelha, e quando eu observo a ilustração, eu vejo uma maçã vermelha, né? Existem alguns outros livros que a gente pode observar que esse texto, então, visual, amplia o sentido do texto, ele acrescenta, né? E isso vai fazer, então, a diferença para que essa criança também seja alfabetizada imageticamente. Ela vai, nesse momento, tendo contato também com outra linguagem, que é artística, né? Com essa questão da linguagem visual em si. É um diálogo maravilhoso, são diálogos possíveis do autor com a imagem e com o leitor. A imagem, ela não precisa ser uma figuração óbvia, no caso que ele citou o exemplo da maçã. Nós tínhamos muito isso nos livros didáticos, paradidáticos, que empobrecem a literatura. Então, nós temos bons exemplos de autores que complementam o seu texto escrito com a imagem, e isso é conversar, né? A conversa de dois autores. Então, nem sempre, por exemplo, nós temos aqui exemplos de ilustrações
ilustrações ricas, coloridas, claro que elas são interessantes, mas antes de eu apresentar para o meu aluno essa história, eu preciso analisar ela primeiro. Então a gente tem um preparo prévio para a gente conhecer e para a gente sentir, gostar dessa história e perceber esses detalhes. Se a imagem ela complementa uma fala escrita ou se essa imagem é uma figuração óbvia. Então isso já é um critério básico para a gente poder selecionar o que a gente vai levar para a sala de aula. E esse primeiro momento a gente termina por aqui, mas em seguida nós teremos acesso a outro texto com outras informações e outros critérios que vocês poderão então conferir para no momento da escolha vocês usarem como possibilidade.